Olá pessoal, vamos ao vídeo dessa semana, né? E vocês vão ver que a partir de agora nós vamos mudar um pouquinho do assunto que a gente vinha tratando desde o primeiro ano, né? Que a gente estava falando principalmente de funções, né? A gente viu os diversos tipos de funções e agora a gente vai mudar um pouquinho e falar um pouquinho de geometria e trigonometria. Depois, óbvio, nós vamos voltar para funções, vamos falar de funções trigonométricas, né? Mas agora, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho de geometria. E aí, para o assunto de geometria que nós vamos ver, vai ser semelhança entre figuras e depois, especificamente, triângulos. Semelhança entre triângulos, triângulos retângulos, relações métricas no triângulo retângulo, relações trigonométricas. Bom, e aí então a gente vai precisar relembrar alguns conceitos, né, da geometria. O primeiro deles é o conceito de figuras semelhantes. O que são figuras semelhantes? Aqui, por exemplo, a gente tem dois mapas do Brasil em escalas diferentes, tá? A gente pode ver aqui, ó, que essa escala é o dobro dessa, não sei se dá para vocês enxergarem. Ou seja, as medidas desse mapa aqui são o dobro em relação a esse mapa menor. Isso quer dizer que as duas figuras são semelhantes. Quais são as duas características, né, que a gente deve ter para dizer que duas figuras são semelhantes? Duas figuras são semelhantes se as medidas lineares forem proporcionais e as medidas angulares forem congruentes. O que quer dizer isso? Como esse mapa é o dobro desse menor, todas as medidas são proporcionais, todas as medidas são o dobro em relação às correspondentes no mapa menor. Então, por exemplo, se aqui eu vou medir com uma régua, vamos supor que aqui mediu 7 centímetros. A medida correspondente, ó, a distância de Manaus a Curitiba, nesse mapa maior deve dar 14, certo? Se aqui mediu, sei lá, 8 centímetros, a medida correspondente no mapa menor vai dar metade, vai dar 4. Tudo bem? E as medidas angulares são congruentes. O que quer dizer isso? Os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Congruentes, né, significa com a mesma medida. Então, por exemplo, o ângulo formado aqui em Brasília, ó, com vértice em Brasília, entre Salvador e Rio de Janeiro, é o mesmo no mapa menor, é a mesma medida, certo? Por exemplo, se a gente tiver 60 graus aqui, aqui também é 60 graus. Se eu traçar qualquer outro ângulo aqui, com vértice em Belém, entre Manaus e Belo Horizonte, tem a mesma medida desse outro ângulo correspondente, tá certo? Então essas são os dois critérios que a gente deve observar para dizer que duas figuras são semelhantes, ok? Bom, agora vamos responder essas perguntas aqui, ó. Dois quadrados, na verdade essa é uma afirmação, né? Dois quadrados quaisquer sempre são semelhantes. Por quê? Qual que é a característica do quadrado? É um quadrilátero, né, retângulo, ou seja, os quatro ângulos internos são retos e que tem os quatro lados congruentes, né? Todas as medidas são de mesmo tamanho. Se eu traçar então um outro quadrado maior, ele também vai ter os quatro ângulos retos, né? E aí vamos supor que agora o lado desse seja B. Concorda comigo que a razão entre os lados vai ser sempre A sobre B ou B sobre A, dependendo da ordem que eu tomar? Então, ó, todas as razões, né, vão ser iguais. A gente diz que essa razão entre os lados, né, essa proporção aqui formada, é a razão de semelhança. A gente chama esse K de razão de semelhança. Então, qualquer par de quadrados que eu der, sempre vão ser semelhantes, tá certo? Bom, agora vamos dizer para cada um desses pares aqui de retângulos se eles são ou não semelhantes. Esse primeiro par de retângulos, primeiro que os ângulos internos têm a mesma medida, né? Porque retângulo tem os quatro ângulos internos de 90 graus, quatro ângulos retos. Então, o ângulo eu não preciso observar. Eu preciso observar, então, a razão entre os lados. Então, ó, o lado maior aqui é 5 e o lado maior no outro retângulo é 2. Será que forma uma proporção, né? Será que 1,5 está para 6, para 0,6, perdão? Da mesma forma que 5 está para 2, assim como 5 está para 2? Vamos simplificar essa fração, né? Antes de multiplicar em cruz para ver se é verdade. Ó, essa fração aqui eu posso multiplicar por 10, numerador e denominador, para tirar a vírgula. Daí vai ficar 15 sextos. E 15 sextos eu posso simplificar por 3, né? E se eu simplificar por 3, vai dar 5 meios. Ó, é a mesma fração. Então, sim, esse par de retângulos são semelhantes, tá? Os retângulos são semelhantes aqui entre si.
E no segundo par de retângulos, será que eles são semelhantes? Vamos fazer a razão entre os lados. Ó. Desse lado para esse, 6 por 3 daria uma razão 2, né? A gente pode até colocar aqui, vai dar 2. Será que é a mesma razão entre o outro par de lados? Ó, 3 está para 2? Não, aqui vai dar 1,5, né? Esse lado é 1 vez e meia maior do que esse. E esse lado é 2 vezes esse. Então, não é igual. Então, esses dois retângulos não são semelhantes, tá certo? Apesar dos ângulos internos serem iguais, né? Os lados não são proporcionais. E aí eu deixo como exercício para vocês discutirem essas duas questõezinhas e responderem no fórum. Dois triângulos retângulos distintos possuem um ângulo de 48 graus e os lados com medidas proporcionais. É correto afirmar que eles são semelhantes? Explique, tá? Quero que vocês discutam essa pergunta e justifiquem a resposta de vocês. Lembra que triângulo retângulo, né? Aquele que tem um ângulo reto. E segunda pergunta. Dois triângulos isósceles distintos possuem um ângulo de 40 graus. É correto afirmar que eles são semelhantes? Então, vocês vão responder se sim ou não e explicar, tá bom? Então, comentem no fórum, por favor. Agora, vamos falar, então, exclusivamente, né, de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se os ângulos correspondentes são congruentes e os lados homólogos são proporcionais. É o mesmo critério, né, para semelhança de quaisquer figuras. Então, os ângulos correspondentes, ó, tem que ter a mesma medida, né? E os lados homólogos, os lados que correspondem, tem que ser proporcionais. Então, por exemplo, ó, o lado D, que está oposto ao ângulo D, ele vai ter que ser proporcional ao lado A, que é oposto ao ângulo de mesma medida que o D aqui, ó, certo? Então, ó, o D tem que estar para o A, assim como o E tem que estar para o B, assim como o F deve estar para o C, tá certo? Então, essas três razões têm que ser iguais, né? E tem que ser igual a um K que a gente chama de razão de semelhança. Tá certo? Aqui eu peguei do maior, né, para o menor. Mas poderia ser o contrário também, tá? Poderia ser A sobre D, e aí a gente teria a razão de semelhança inversa, mas seria a mesma razão se eu tomasse tudo o contrário. Vamos lembrar agora aqui o conceito do teorema de Tales. O que diz o teorema de Tales? Se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas de dois segmentos correspondentes da outra. Bom, vamos imaginar então aqui, ó, que essas quatro retas aqui são paralelas, tá? Então a gente tem um feixe de retas paralelas. E aí as retas T1 e T2 são duas retas transversais. Essas retas transversais, na hora que elas cortam o feixe de retas paralelas, elas geram alguns pontos aqui que foram chamados de A, A', B, B', C, C', D e D', certo? E aí ela determina sobre esse feixe alguns segmentos. Esse segmento AB, por exemplo, a gente vou chamar ele de X para ficar mais fácil. Ó. Esse segmento A', B', eu vou chamar de Y. Vou chamar de Z, vou chamar de W, vou chamar de R, vou chamar de S, por exemplo. O que o teorema de Tales diz? Que se eu pegar dois segmentos quaisquer numa dessas retas transversais, a razão entre eles vai ser a mesma razão, né, entre os dois segmentos correspondentes na outra reta transversal, ou seja, X está para Z, por exemplo, assim como Y está para W. Ou eu poderia pegar X está para R, assim como Y está para S, que são os segmentos correspondentes, tá certo? Lembra que numa proporção, né, a gente resolve, quando for necessário descobrir alguma medida, multiplicando em cruz. O que quer dizer isso? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. E aí, se eu multiplicar aqui em cruz, vai ficar xw igual a yz, certo? E eu poderia agora fazer o seguinte, ó, passar o y para cá dividindo e o w para cá dividindo. Ia ficar assim, ó, x está para y, assim como o z está para w, por exemplo. Poderia, não é? Observa que o que eu quero mostrar com isso, né? Essa proporção e essa são equivalentes, elas vão gerar o mesmo produto aqui. Então, assim, aqui eu montei como está no enunciado aqui do teorema, né? X está para Z, assim como Y está para W. Mas se eu quiser montar X está para Y, assim como Z está para W, se for mais fácil de identificar os segmentos correspondentes, a
a gente pode fazer também, tá? Vamos ver agora um exemplo, né, aplicando o Teorema de Tales. Nessa figura aqui, ó, a gente tem um feixe de 3 retas paralelas. As retas R e ST são paralelas. É para determinar o valor de x, que é esse segmento A', tá vendo? Observem que na hora que eu traço essas duas transversais, ela determina aqui um segmento de 4 metros, 6 metros, 9 metros, esse total aqui é x. Bom, qual é o segmento correspondente a esse de 9 metros na outra reta transversal? É esse, né? De 6 metros, tá certo? O segmento correspondente a esse de 4 metros aqui seria esse, mas não preciso descobrir isso, o que eu preciso descobrir é o x, que é o total. E o que é o total do lado de cá? É a soma desses dois segmentos, que vai dar 10 metros. Então, o x equivale a esse 10, né? Então, a gente pode montar a proporção dessa forma, ó. O x está para 10, então eu peguei daqui para cá, assim como 9 está para 6, que é o equivalente. Pronto, e agora é só resolver essa proporção, né, multiplicando meios extremos. Ou, se preferir, a gente pode simplificar essa fração aqui por 3, né, que vai ficar 3 meios. E aí, multiplicando meios extremos, ó, então ficou x sobre 10 igual a 3 meios. Multiplicando vai ficar 2x igual a 30, e passo 2 dividindo, né, x igual a 15 metros. Então, o comprimento inteiro que eu estou buscando ali é 15, tranquilo? Outra questão importante da gente lembrar, que está muito relacionada, né, com a semelhança, com o Teorema de Tales, é o seguinte. Na hora que eu tenho retas paralelas, ó, e eu traço uma transversal qualquer, ela vai formar aqui alguns ângulos, alguns pares de ângulos congruentes. Por exemplo, esse ângulo e esse são iguais, têm a mesma medida. Então, é um par de ângulos congruentes. Por quê? Eles são ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, aqui tem um vértice, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Além disso, esse ângulo, esses dois, né, que têm a mesma medida, também vão ser congruentes a esse, ó. Esse daqui, a gente diz que ele é o ângulo correspondente, né, na outra reta, que vai ser congruente a esse também. Então, observa, ó, esse ângulo aqui é ângulo correspondente a esse. Esse ângulo aqui em relação a esse a gente chama do quê? Alterno externo, né? Tá do outro lado da reta, de fora. E esse daqui em relação a esse, alterno interno. Mas o que interessa aqui é que os quatro vão ter a mesma medida, vão ser congruentes. Da mesma forma, esses quatro aqui, ó, tá certo? Também vão formar pares de ângulos congruentes opostos pelo vértice, alternos internos, alternos externos ou correspondentes, tá bom? Bom, por que eu estou falando isso, né? Porque agora a gente vai ver a questão dos casos de semelhança entre triângulos. E aí a gente tem um teoremazinho aqui que vai ajudar a gente a entender os casos de semelhança. Toda vez que a gente tiver uma reta paralela a um lado de um triângulo e essa reta intersectar os outros dois lados em pontos distintos, essa reta vai determinar um outro triângulo que é semelhante ao primeiro. Então, olha aqui, ó. Aqui tem um lado BC, eu tracei uma reta paralela a BC, que é o segmento DE, certo? Então, como essas duas retas são paralelas, elas não vão gerar ângulos aqui correspondentes de mesma medida. Então, o ângulo B é a mesma medida que esse, o ângulo C é a mesma medida que o ângulo E. A ideia é a seguinte, é que esse triângulo menor, triângulo ADE, é semelhante ao triângulo maior, ao triângulo ABC. Então, por que é semelhante? Os ângulos internos são todos congruentes e tem aqui o ângulo que é comum, né? O ângulo A está nos dois triângulos, está tanto no pequeno quanto no grande, certo? E os lados vão ser proporcionais pelo Teorema de Tales, que a gente acabou de ver, não é? Essas medidas dos lados não são proporcionais, porque eu tenho feixe de retas paralelas e duas retas transversais, que são os lados aqui do triângulo. Tudo bem? Então, sempre que eu pegar uma reta paralela a um lado de um triângulo, ela vai dividir o triângulo de forma que o triângulo menor seja semelhante ao triângulo maior. Bom? E aí os critérios de semelhança de triângulo, né? Quais são os casos que a gente vai poder afirmar com certeza que eu tenho um par de triângulos semelhantes? O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. O que quer dizer isso? Se eu tiver um par de triângulos com dois ângulos congruentes, com certeza eles são semelhantes. Pessoal, eu vou omitir aqui a demonstração dos três casos, mas eu vou deixar um texto para vocês lerem com essa demonstração, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos supor que o ângulo A seja congruente ao ângulo A', e o ângulo B seja congruente ao ângulo B'. Como se trata de um triângulo, né, a gente sabe que a soma dos três ângulos internos é sempre 180,
Então, o que falta para 180 aqui é a mesma coisa que falta para 180 aqui. Então, esse ângulo aqui também vai ser congruente. Então, quando dois ângulos são congruentes, os três são. E os lados, com certeza, são proporcionais. Então, os dois triângulos são semelhantes. Segundo caso, segundo critério, é o caso lado, ângulo, lado. Quer dizer o quê? Se eu tiver dois lados proporcionais e o ângulo entre eles congruente. Então, ó, o ângulo A é congruente, tem a mesma medida do ângulo A'. E os lados que formam esse ângulo são proporcionais, estão na mesma razão. Então, C está para C', assim como B está para B'. Se isso acontecer, a gente também tem um par de triângulos semelhantes, tá certo? Mas observe, gente, que precisa ser o ângulo entre os dois lados que eu sei que são proporcionais, tá? E o terceiro e último caso é o caso lado, lado, lado. O que quer dizer o caso lado, lado, lado? Se eu souber, né, que os três lados do triângulo estão na mesma proporção, com certeza eles são semelhantes. Ou seja, se eu souber que A está para a linha, assim como B está para B' e C está para C', isso tudo der a mesma razão, os triângulos são semelhantes. E aí a gente pode afirmar com certeza que os ângulos correspondentes são de mesma medida, né? São congruentes, certo? Vamos ver um exemplo. Ó, olha o que foi dado. O segmento de reta AE, esse segmento aqui, é paralelo, ó, esse símbolo é de paralelismo, né? Ao segmento CD. Quais são as medidas de x e de y? A x que está aqui, né, AB, e y que está aqui, CD, certo? Como que a gente vai descobrir isso, né? Então, observem, como eu tenho duas retas paralelas aqui, ó, AE e CD, a gente pode interpretar essas duas retas aqui como duas retas transversais, né? E aí, na hora que essas retas transversais intersectam essas retas paralelas, ó, ela vai formar os ângulos de mesma medida. Esse ângulo aqui é congruente a esse, né? Esse ângulo aqui, ó, é alterno, externo em relação a esse, então também tem a mesma medida. E esse ângulo aqui é congruente a esse, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, não entra no caso de semelhança ângulo, ângulo. Não é isso? Eu tenho dois ângulos que têm a mesma medida, então eu tenho dois triângulos semelhantes. Eles são semelhantes entre si. Ou seja, eu posso afirmar com certeza que os lados são proporcionais. E aí a gente vai pegar os lados correspondentes. Ó. Qual que é o lado oposto a esse ângulo C? Esse lado 6. Qual que é o lado oposto a esse ângulo de mesma medida, que é esse daqui? É o lado 2. Então, concordam comigo que esse triângulo é o triplo desse, a razão de semelhança aqui, ó, é 3. Ou eu poderia colocar que a razão de semelhança é 1/3, né, perdão. Se a gente inverter. Eu vou usar o 3, mas dá na mesma, né? A gente dizer isso ou dizer o contrário. Então, a razão de semelhança é 3. E aí a gente olha o seguinte, ó. Esse lado aqui, 4,5, é equivalente a esse, né? Deve ser proporcional a esse, porque é o lado oposto a esse ângulo, oposto ao mesmo ângulo. Então, esse 4,5 é o triplo de quanto? É o triplo de 1,5, ou seja, o x é 1,5 centímetros, tá certo? Pode montar a proporção também, tá, gente? Se a gente montar a proporção, ó, 6 está para 2, assim como 4,5 está para x, multiplica em cruz, resolve a equação, vocês vão chegar nisso. X igual a 1,5. Da mesma forma, esse lado de 1,6 aqui é equivalente a esse lado do y, então ele deve ser proporcional. E o y deve ser 3 vezes esse, né? Então, o triplo de 1,6 também pode montar a proporção, mas quando a razão é inteira assim, acho que nem precisa, né? Vai dar 4,8 centímetros. Então, esse é o valor do segmento y. Ok? Mais um exemplo. 3 terrenos têm frentes para ruas A e rua B, como mostra a figura. As divisas laterais, são perpendiculares à rua A. Qual é a medida da frente da rua B de cada um dos 3 lotes, sabendo que a frente total é 180 metros? Ó, ele deu o seguinte, que o total, ficou torto, mas total de frente para a rua B é 180 metros. Então, eu tenho lote 1, lote 2, lote 3. E aqui na rua A, eles formam, na hora que a gente traça as divisas aqui laterais, elas são todas perpendiculares à rua A. Ou seja, se elas são todas perpendiculares à rua A, elas são paralelas. Então, eu tenho um feixe de retas paralelas e 2 retas transversais, né? Elas determinam aqui, ó, sobre a rua A, um total de que medida, né? Qual é a frente dos 3 lotes juntos? É 40 mais 30, 70 mais 20, 90.
certo? E a gente sabe, então, que essas medidas devem ser proporcionais aos lados, às medidas equivalentes na outra reta transversal, né? Gente, se aqui o total é 90 e aqui é 180, concorda comigo que essas medidas aqui são o dobro dessas? Então, a razão de proporção aqui é 2, né? Então, fica muito fácil, né? Cada medida aqui, ó, vai ser o dobro da equivalente. Então, o lote 1, a frente para a rua B, vai ser 80 metros. O lote 2, a frente para a rua B, vai ser 60 metros. E o lote 3, a frente para a rua B, vai ser 40 metros. Tranquilo? E, por fim, eu deixo mais uma questão, perdão, para vocês discutirem e comentarem no fórum, tá? Numa certa hora do dia, um prédio que mede 48 metros de altura projeta no solo uma sombra de 10 metros de comprimento. Vocês vão responder as duas perguntas com base nesse enunciado, e o ideal aqui, gente, seria traçar um modelo matemático para isso, né? Traçar uma figura que simplifique um pouco esse enunciado. A gente deve imaginar, né, que o prédio vai formar um ângulo reto com o solo. Espera-se, né? O prédio tem 48 metros de altura, e aí, numa certa hora do dia, a sombra no chão, né, é de 10 metros. Então, a gente tem aqui o modelo matemático que foi dado no enunciado, tá certo? Então, vocês vão tentar responder essas duas perguntas, que é a seguinte, ó, um outro prédio do lado, um outro prédio que tem 18 metros de altura, prédio menor, ele quer saber, na mesma hora do dia, qual é a sombra que ele projeta, né, na rua, supondo que a rua é plana, horizontal. Observe, gente, que a gente tem, vamos pensar, na mesma hora do dia, né? A gente tem os raios solares incidindo sobre os dois prédios conforme o mesmo ângulo, ou seja, esse ângulo é igual a esse. E aí, como eu tenho esse ângulo e um ângulo reto, esse ângulo e um ângulo reto, tá vendo que é o caso ângulo de semelhança? Então, com certeza, né, os triângulos são semelhantes, e aí, com base nesse modelo, vocês conseguem responder, tá? E depois a segunda pergunta, em uma outra hora do dia, a sombra do prédio menor, essa medida x aqui, ó, diminuiu 50 centímetros em relação à situação anterior. Quero saber quanto que vai diminuir a sombra do prédio maior, ok? São duas perguntinhas simples, tá? Então, respondam e comentem lá no fórum, tá bom? E deixem as dúvidas caso vocês tenham.